O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo, seja onde for. As muitas águas não poderão apagar o que Deus uniu, não vai acabar. De novo, o tempo não pode apagar nosso amor. Eu sei contigo, seja onde for. As muitas águas não poderão apagar o que Deus uniu, não vai acabar. Deus continue abençoando, sustentando esse casal. Que maravilha é estar num culto de reunificação, de reunião. Este é o propósito da igreja. A igreja está aqui para promover a ressocialização do homem perdido. Testemunho muito bonito, passou pelo vale de sombra e de morte, mas por isso que eu falo que o papel da igreja é fundamental. A igreja é a principal instituição que pega o perdido, que ninguém dá mais nada por ele, levanta, dá um banho de sangue através de Cristo Jesus e faz esse homem dar um testemunho lindo como esse. Só a igreja tem essa capacidade, porque a obra missionária foi dada na mão da igreja para que a igreja viesse a cumprir. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom estar aqui com vocês hoje nesta noite, por mais uma vez, louvando e glorificando ao nosso Deus. Ele é digno de tudo que já aconteceu aqui, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a adoração. E eu quero somente acrescentar algo a este culto maravilhoso, que a vontade era terminar já nesse ato lindo, mas eu creio que Deus separou algo para o seu coração, e eu quero ser porta-voz de Deus para a sua vida hoje nesta noite. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, no capítulo 10, no versículo 21. Ou melhor, versículo 24, capítulo 10, versículo 24. Desde já eu quero agradecer a vida do pastor Walter, um amigo, pela confiança de nos emprestar essa tribuna. Nem sei mais qual é a vez que eu estou aqui, mas sinceramente, é a quinta vez que nós estamos aqui, mas por mais que seja a quinta, sempre se parece com a primeira. Um povo muito bom, muito receptivo. Acredito que todo pregador ele se sente muito à vontade quando está aqui, por causa da forma em que a igreja nos recebe. Êxodo capítulo 10, versículo 24, diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, porque nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Olhe para o irmão que está do seu lado carinhosamente e diga: nenhuma unha. Mais forte: nenhuma unha da tua aflição ficará no Egito. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Meus irmãos, permita em poucos minutos aqui fazer a aplicação desse texto. Todos nós sabemos que o livro de Êxodo é um livro marcante e importante na história do povo de Israel, porque ele registra uma saída. O Êxodo é exatamente um retorno, uma volta, e a volta seria para a terra que Deus havia prometido a Abraão, esta terra que mana leite e mel, essa terra que se chama Canaã. Só que nós entendemos que Deus, quando levanta Abraão para ser o patriarca deste povo, se nós olharmos para Gênesis, veremos
que ele olha para a vida deste homem e diz: olha, durante um tempo eu plantarei este povo no Egito, eu colocarei este povo dentro daquela localidade, para que ele se torne um povo mais forte, para que ele se torne um povo maior, e depois eu o transportarei para a terra prometida. E nós sabemos que a forma em que Deus encontra de colocar este povo dentro desta incubadora que se chama terra do Egito é trazendo a vida de José para dentro dessa história. Nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos e a rota do céu o faz estar no Egito como serviçal, como escravo, agora como prisioneiro. Nós sabemos que a exaltação de Deus chega para a vida deste homem, e este homem agora é o governador do Alto e Baixo Egito. E nós entendemos que José foi a ferramenta que trouxe livramento, não somente para a terra do Egito, mas para todo o globo terrestre, numa época em que a fome assolara a terra de uma tal maneira que, por causa da vida de José, onde ele teve ciência de Deus para administrar os alimentos e os cereais, somente o Egito havia comida disponível para vender e para alimentar toda a terra. Como somente o Egito tinha comida, todos os povos saíam em peregrinação da sua terra e precisavam ir ao Egito para comprar alimento, para comprar comida. Só que nós entendemos que a história deste povo começa a se modificar quando a família de José, o pai de José, os irmãos de José, agora estão morando dentro do Egito a convite dele. Só que antes de José morrer, ele fala: olha, não deixe que os meus ossos fiquem aqui. Quando eu morrer, eu quero que os meus ossos sejam transportados com vocês, porque eu entendo que a terra do Egito é um período. Deus nos levará para Canaã, Deus nos transportará para Canaã. E o que muda o sentido dessa história é exatamente quando saímos do capítulo 50 de Gênesis e entramos no capítulo 1, onde a Bíblia é clara em dizer que existiu um faraó, provavelmente por uma invasão, que não conhecia a história de José e não havia relembrado os seus feitos. O que vai mudar a história deste povo é alguém que invade a terra do Egito, toma agora o cargo de faraó para si, e por causa dessa ocasião, esta pessoa não sabe o que é legado, esta pessoa não sustenta uma história, e ele não respeita uma representação que trouxe livramento para este povo, porque pode parecer duro, mas tem vezes em que Deus não deixa que alguém sustente um legado que se passou. Tem vezes que Deus não deixa que alguém sustente um legado positivo. Por quê? Porque Ele olha para a nossa vida e fala: aquilo que eu quero fazer na tua história não pode ter interferência de um legado que te posicione e seja fácil para te colocar onde muitos querem. Deus está dizendo: a prova que eu mudo a tua história, a prova que eu mudo a tua vida é que às vezes eu faço alguém esquecer da onde tu veio, alguém esquecer da onde tu surgiu, alguém esquecer da importância que tu teve para dizer: eu faço da tua história não aquilo que muitos olham e esperam, eu faço da tua história aquilo que eu quero fazer, no dia que eu quero fazer, na semana que eu quero fazer, para que o meu nome seja glorificado na tua vida. E é chocante às vezes entender de um Deus que prefere que alguém se esqueça o legado do que alguém nos colocar em certo lugar e esta glória ficar para quem nos transportou e dizer: olha, eu só estou fazendo isso contigo por causa do legado de alguém. Se não fosse o legado dele, se não fosse o legado dela, eu não te dava essa chance, eu não te dava essa oportunidade. E Deus está dizendo: não. Tem vezes que eu permito que o legado se esqueça, para que alguém entender que tu chegou onde chegou, porque a mão de Deus te transportou, a mão de Deus te movimentou. Glória a Deus. E o que acontece com esse povo é, de convidados, agora escravizados, de convidados, estão sofrendo dentro da terra do Egito. Só que Faraó começa a se incomodar
com o crescimento desse povo, porque ele começa a entender e fala: olha, este povo não está numa terra que lhe parece confortável, mas mesmo assim continuam crescendo, porque o medo do inimigo é não somente o crescimento que nós temos, mas a palavra que já foi liberada sobre a nossa vida. A gente não cresce porque tem recurso, a gente não cresce porque tem investimento, a gente não cresce porque a gente cresce não porque tem alguma facilidade para a nossa vida. A gente cresce porque sem investimento, sem tempo, sem dinheiro, sem recurso, a gente tem palavra. E aquele que aprendeu a crescer na terra da crise está dizendo: não é o investimento de alguém que me faz crescer, não é o recurso de alguém que me faz crescer, porque recurso acaba, dinheiro acaba, mas a palavra que foi liberada sobre a nossa vida antes que fôssemos gerados o tempo vai ser cruel, mas vai continuar crescendo. O tempo vai ser difícil, mas vai continuar crescendo. A crise vai apertar, mas Deus dos altos céus liberou crescimento sobre a nossa história, liberou crescimento sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. E eu olhei essa situação e falei: por que, Senhor, que Faraó, um homem tão poderoso, o Horus vivo, se incomoda com o crescimento de um povo que não tem arma, que não tem poder bélico, que não tem influência? E Deus me disse: é porque você não precisa ser influente para trazer incômodo durante seu crescimento. Já percebeu, irmãos, que todo mundo pode crescer no nosso trabalho, mas se a gente cresce em alguma coisa, a perseguição veio para o nosso lado. Todo mundo cresce na nossa família, mas se a gente cresce, alguém quer entender o motivo do nosso crescimento. É por quê? Porque alguém nos colocou arestas, alguém nos colocou limites para dizer: só pode crescer até aqui por causa da situação que vive, só pode crescer até aqui por causa do momento que está atravessando. Só que a palavra que foi liberada sobre a nossa vida é que alcançaríamos um crescimento sem limitações. É por isso que alguém que não vê recurso, não vê facilidade, e mesmo assim nos vê crescendo, às vezes não dorme à noite para dizer: eu criei um cenário para não crescer. E como é que continua crescendo? Eu criei um cenário para não atingir o que atingiu. E por que continua crescendo? É porque está para nascer alguém que possa parar o crescimento da igreja. A igreja não cresce por causa do tempo, a igreja não cresce por causa do período, a igreja não cresce por causa da era. A igreja cresce na dificuldade e na bonança. A igreja cresce no momento difícil e no momento fácil demais. Independente do momento, a palavra que foi liberada sobre a igreja do Senhor não tem escolha, vai crescer. Independente da era, vai crescer. Independente do tempo, vai crescer. Você nunca percebeu, irmãos, que a igreja é a única instituição na terra que todos os homens tentaram destruir, mas ela permaneceu de pé, e dia após dia cresce quando tentam diminuí-la? Isso não é de hoje, é desde a igreja primitiva. Os romanos não entendiam que numa tarde morria 200 crentes no Coliseu, mas nos esgotos de Roma tinha 400 que estavam adorando e dizendo: a gente é um povo forte, e não é assim que a gente vai ser dominado. Eles não entendiam. Eu falo: como é possível? O que acontece com esse povo? A gente vai na esquina, mata 8, na próxima esquina tem 16. A gente vai e mata os 16, na próxima tem 32. A gente mata os 32, na próxima tem 64. O que explica tanto sofrimento? E no meio desse sofrimento, este povo tinha força para crescer, este povo tinha força para se multiplicar. Quando iam matar Pedro e João por causa da palavra que eles estavam pregando, entra um homem na história, um homem muito sábio, a dizer: Gamaliel, ele pede para dar um conselho só. Fala Gamaliel, a gente vai matar esses homens, qual o conselho que você tem? Olha, eu só quero que vocês relembrem que na época do alistamento a gente matou a Teudas, que liderava mais ou menos 200 homens.
E depois que a gente matou o líder desses homens aí, que era Teudas, a gente nunca mais ouviu falar dessa galera. Está tudo perdida por aí. Nessa mesma época, a gente matou Judas, que carregava outros 200 consigo. O que aconteceu? A gente matou Judas e esse povo desapareceu. Nunca mais ouvimos falar. Agora eu tenho um recado para vocês. A gente matou Jesus, que é o líder desse povo, na cruz do Calvário. E eles não param de adorar. Eles não param de crescer. Eles não param de avançar. Então eu vou dar o meu conselho. E que conselho é? Pode soltar esses homens. Se essa obra for deles mesmo, ela vai se desfazer sozinha. E amanhã não existe mais ninguém para contar a história. Mas agora eu tenho um contraponto. Se essa obra for de Deus, não há homem na terra e não há anjo no céu que possa parar a multiplicação desta obra. Se existe uma porta aberta há mais de 2.000 anos, esta porta se chama a igreja que nasceu na cruz do Calvário. Os homens se levantam e a igreja continua de pé. Os tempos se apertam e a igreja continua de pé. Deus está dizendo através desta palavra. É por isso que o ambiente é complicado, mas a gente não para de crescer, porque a gente é a igreja do Senhor. A gente cresce na crise, cresce no problema, cresce na investida, porque foi liberada uma palavra sobre a nossa vida. E que palavra é essa? Pedro, tu é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. A gente era uma semente, e o que aconteceu? O que aconteceu é que um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o dono da vinha inteira. A igreja não para de crescer, porque existe uma palavra sobre a nossa vida. Graças a Deus. E Deus está dizendo: não pense que alguém vai compreender o teu crescimento no meio desta crise, porque a lógica é se diminuir dentro da crise. A lógica é esmorecer no meio da crise. Só que o problema é que o faraó não entende o que é a palavra. O faraó está dizendo: este povo mora numas casas que a gente emprestou para eles. Eu moro dentro do palácio. E como é que esse povo se multiplica mais do que o povo de dentro do palácio? Eu, se fosse hebreu, ia olhar para o faraó e falar: faraó, você tem que entender que uma hora a glória do palácio acaba, uma hora o recurso de rei acaba. Só que quando o Senhor levantou Abraão, ele disse: Abraão, eu até vou te dar riqueza, mas antes de te dar riqueza, eu vou dar palavra. Tu serás pai de uma grande nação. Deus está dizendo hoje nesta noite, eu não vou te dar riquezas, talvez te dê daqui a alguns anos, só que hoje nesta noite eu te dou palavra. Que palavra é essa? Está na crise, mas vai crescer. Está no problema, mas vai crescer. Está na luta, mas vai crescer. Deus está dizendo: nada e nem ninguém irá sufocar o crescimento que Deus projetou para a tua vida, independente dos codinomes, independente dos alheios que acontecerem. A mão de Deus implica o teu crescimento e está dizendo: comece a se preparar. Vai apertar, mas o aperto de Deus vai te fazer crescer na terra de aflição. Graças a Deus. Aí o que o faraó entende? Olha, eu preciso maltratar esse povo. Só que o faraó não entende a segunda arma, que o povo de Deus é especialista em crescer debaixo de chicotado. O povo de Deus é especialíssimo. Eu nunca vi um povo que quanto mais fala mal desse povo, mais esse povo cresce. Quanto mais o governo bate nesse povo, mais esse povo cresce. Quanto mais as políticas idealistas tentam cercear este povo continua crescendo. O desespero de quem quer ver a igreja parada é que eles criam um ambiente para parar a igreja. Só que a igreja não para, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja continua. Então o faraó entende: eu preciso fazer o sofrimento deste povo. Aumenta a carga de tijolos. E agora, se eles fazem 2.000 tijolos, eles vão ter que fazer 4.000. Porque eu quero parar a reprodução deles.
não pode mais se reproduzir. Eu quero cansar eles, eu quero parar eles no meio do caminho. E a estratégia de Faraó é não cansar alguém que está fazendo tijolos, mas cansar alguém do caminho para casa, para que não haja o ato da reprodução. É Deus dizendo hoje nesta noite. É por isso que tem alguns cansaços que atingem a nossa vida, que não são de origem biológica. Quem nunca passou por isso? De às vezes ter uma semana cansativa, mas toda essa carga de cansaço alcançar o nosso corpo nas 2 horas de culto que temos, na hora de louvar, na hora de cultuar, parece que a nossa alma abraça esse cansaço. É Deus dizendo que existe cansaço que não é de origem física, não é de origem biológica, é de origem espiritual, porque Satanás entende que é muito mais fácil você entrar cansado do que se cansar durante a semana. Deus está dizendo, Satanás tentou introduzir esta arma no âmago da igreja, porque quem já entra cansado não louva na qualidade que um dia já louvou, quem já entra cansado não adora como um dia já pôde adorar, quem já entra cansado não consegue abrir a boca para render graça. Só que eu quero profetizar hoje nesta noite que esta arma do cansaço está voltando-se da onde ela foi originária. Deus está dizendo, há uma injeção de ânimo descendo sobre a tua vida hoje nesta noite, há uma injeção de energia espiritual alcançando a tua vida hoje nesta noite. O cansaço não vai parar a igreja, o cansaço não vai cansar a igreja, o cansaço não vai travar a perna da igreja. Deus está dizendo, receba ânimo, receba fôlego para caminhar mais uma milha hoje nesta noite. Aleluia! Viu que o cansaço não adiantou? Porque o versículo 12 vai dizer que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais os afligiam, tanto mais cresciam. Eu dou um exemplo que é a igreja, irmão. A igreja, nós, a igreja, somos igual uma massa de pão. Já viu a massa de fazer pão? Ela só cresce quando bate dela. Ela só cresce quando amassa ela. Já viu o músculo na academia? Como é que o músculo cresce no corpo? É quando, pela força dos aparelhos da academia, as fibras precisam se rasgar para que o músculo comece a crescer. É Deus dizendo, é por isso que nesse ano eu decidi te apertar, é por isso que nesse ano eu decidi te esmagar, te espremer, te retalhar, para tu entender que o teu crescimento virá de quando a minha mão decide te esmagar. E não pense que Deus não te esmaga, porque pareceu agradável moer o seu próprio filho. Quem dirá não moer a nossa vida? Quem dirá não moer a nossa história? É Deus dizendo, eu te apertei um pouquinho nesse início do ano, porque eu precisava saber o que tinha na tua boca, se tinha veneno para matar alguém por causa da tua murmuração, ou se tinha louvor para dizer, Deus, na crise eu te adoro, na crise eu te louvo, na crise eu te exalto. Deus está dizendo, quem está te apertando dentro dessa tua história, desta vez não é o inimigo, é a minha mão. E Deus está te retorcendo hoje nessa noite. Ele está dizendo, eu quero saber se tu me adora por aquilo que eu posso te dar, ou eu quero saber se tu me adora porque na cruz do Calvário eu já entreguei o melhor para a tua vida. Deus está dizendo, você vai ter que aprender a conviver com os amassos de Deus, porque Deus quer saber o que tem dentro da nossa história. Eu tenho falado, irmãos, que na nossa história, a vida do crente, por ser amassado, eu já dei esse exemplo em alguns lugares, é como se fosse o crescimento realmente da cana. A gente planta a cana, observa ela crescer, observa ela evoluir, e de repente, irmãos, talvez alguém que nunca viu a cana ser plantada, não pergunta se a cana quer ser arrancada de onde está. Ele somente corta porque viu madurez nela. E depois outra pessoa que não viu ser plantada, não viu ser arrancada, pega esta cana e coloca junto com outras canas e transporta. E essas canas elas vão parar agora numa trajetória de todo um sábado à noite, num domingo de manhã, num lugar que a gente conhece muito. Quem nunca foi aqui na feira? E naquela feira teve aquela vontade de 9 horas da manhã comer aquele pastel, comer aquele bolinho de carne. E aí a gente para naquela barraquinha que a gente já conhece,
Só que a gente não se contenta só em comer o pastel. A gente come pastel, mas precisa de algo para beber. Só que tem dia que a gente não quer beber Coca-Cola, tem dia que a gente não quer beber Guaracampo, tem dia que a gente quer beber um caldo de cana. E a gente olha para a cana e fala, pode ligar o moedor, que eu vou tomar um caldo de cana. E Deus está dizendo hoje nesta noite, a tua vida é como se fosse uma pastelaria. Eu sentei na tua história e disse assim, eu quero tomar um caldo de cana da vida dela. E Deus não perguntou se tu queria, Deus não perguntou se tu estava pronta. O ano virou de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E Deus falou, pode ligar o moedor, que eu vou colocar ela, eu vou colocar ele. Eu quero saber o que tem na vida dele. Aí a gente está dizendo, Senhor, que vento é esse? É Deus dizendo, sou eu que liguei o moedor para te cortar, para te retalhar, para te amassar. Porque eu quero saber se a tua vida gera caldo para levantar alguém, ou se a tua vida gera veneno para parar a história de alguém. Deus está dizendo hoje nesta noite, fui eu que te introduzi dentro desta situação que parece que ninguém pode te livrar, ninguém pode mesmo, só a minha mão que te colocou pode te tirar de volta. E Deus está dizendo, eu quero saber o que tinha dentro de você. E talvez a gente entrou aqui nesse culto somente um bagaço. E Deus falou, é isso que eu queria, ser todo amassado, todo retalhado, todo cortado, porque aquele que despedaça refaz de novo, aquele que amassa monta um vaso de novo, aquele que aperta desaperta de novo. Olha para a nossa vida e fala, tá vendo como eu faço do jeito que eu quero, no dia que eu quero, na noite que eu quero. E o que tu pode fazer contra o meu aperto é somente dizer, porque dele, para ele são todas as coisas. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. E a gente sabe que dentro daquela história está nascendo Moisés. Moisés é preservado até o 3º mês de gestação, depois é colocado no rio Nilo. Irmãos, parece meio irreal, né, colocar um cesto betumar no rio Nilo, porque o rio Nilo era onde guardava as feras aquáticas do Egito. Eu falei, Senhor, como é que um cesto de madeira vai passar pelo rio Nilo? Aí Deus falou, deixa de ser bobo, rapaz. Não é o cesto que está protegendo, mas é eu que protejo quem tem palavra dentro do cesto. Porque desde da barriga de Joquebed, o Senhor já liberou uma palavra. Você percebe que desde o ventre da tua mãe, o céu já falava sobre você, o céu já conversava sobre a tua vida, e por isso que tu entrou no meio desse cesto e tinha tudo para algum animal te abocanhar e te dilacerar. Só que Deus te acompanhou durante toda a tua história e falou, não encosta porque tem palavra, não mata porque tem palavra, não fere porque tem palavra. Deus está dizendo, eu te coloquei no meio desse cesto, alguém se preparou para te dilacerar. Só que a minha mão continua dizendo, vai tranquilo, quem tem palavra não morre antes do tempo. Vai tranquilo, quem tem palavra não esmorece antes do tempo. Vai tranquilo, eu prefiro ter palavra do que ter recurso. A palavra me mantém de pé, a palavra faz Deus olhar para a minha vida e dizer, deixa todo mundo falar o que quiser, rapaz. Você tem palavra desde o ventre da tua mãe, tu vai crescer, vai evoluir. Tem palavra de Deus sobre a nossa vida. E é isso que muda a nossa história, irmãos. Quando desde o nosso nascimento, Deus já liberou uma palavra a nosso respeito. E Moisés, ele cresce dentro do palácio. Você conhece essa história, vou contar por causa do tempo. Cresce dentro do palácio, assassina um egípcio por causa de um hebreu. Agora vai para as colinas de Midian para cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro, sua esposa Zípora. O Senhor aparece no meio daquela sarça ardente e falou, volta lá, fala lá para o faraó que eu quero que libere esse povo. Ah, Senhor, como é que eu vou? Eu sou de língua pesada, e como é que eu vou falar? Quem me mandou? O Senhor fala, pode falar a ele que o Senhor te enviou, que ele me conhece, sabe quem eu sou e sabe da maneira que eu faço da vida de alguém. Durante diversas tentativas, Moisés tenta falar com o faraó, e o faraó, com o coração endurecido. Nós chegamos no capítulo 10, onde vemos a 9ª praga. A 9ª praga é a praga da escuridão. Moisés chega para Faraó e fala, Faraó, deixa esse povo ir, não segura mais esse povo, deixa a gente voltar para Canaã.
Faraó fala: vocês podem ir, eu vou liberar vocês. Vai as esposas de vocês, vai as filhas de vocês, vai os filhos de vocês, e só. O gado é meu, as ovelhas são minhas, a casa, a prata e o ouro que vocês têm lá dentro do pagamento que eu dei, é tudo meu. Vocês vão ir, mas vão de mão vazia. E Moisés, que não tinha medo de Faraó, porque conhecia a palavra de Deus, sabia quem estava se sustentando, e fala: Faraó, então vamos fazer o seguinte, diga, vai nossas mulheres, vai nossas filhas, vai nossos filhos, vai nosso gado, vai nossas ovelhas, vai nossas pratas, os ouros, e tu ainda vai dar gado para a gente levar, porque no meio do caminho a gente tem que sacrificar. E eu digo ainda mais para você: não pense, nem uma unha do que é nosso vai ficar na terra do Egito. Meu irmão, já viu o tamanho de uma unha? Deus me disse: fala para o meu povo hoje nesta noite, que quando fala-se de unha, fala de resquício. Satanás, ele quer deixar resquícios da tua presença no teu cenário de crise. Só que nós estamos falando para ele hoje nesta noite: nenhuma unha da nossa história vai ficar no meio deste vale. A mão de Deus nos plantou e por completo ela nos arranca hoje nesta noite. Satanás quer dizer: eu vou te liberar, mas eu quero prender um pouco a tua memória, de tu lembrar este vento, de tu lembrar esta crise. Só que nós estamos dizendo hoje nesta noite: a gente vai e a memória vai conosco. Nunca mais nos lembraremos dos egípcios. Deus vai abrir o mar, a gente nunca mais vai ver esse povo, porque nenhuma unha do que é nosso vai ficar na terra de aflição. Então permita falar ao seu coração de nesta noite. Satanás queria liberar parciais. Ele queria falar: tá, eu te libero desta prova, mas o teu filho vai ter que ficar. Eu te libero deste vale, mas eu vou prender o teu esposo. Só que nós estamos com a autoridade do céu hoje nesta noite, dizendo: olha, o filho entrou comigo e vai sair comigo também. O esposo entrou comigo e o casamento não vai se desfazer, não, vai sair comigo também. Deus está dizendo: eu te libero hoje deste Egito, carregando todas as lembranças, carregando tudo o que tu tinha antes de entrar dentro dele, porque o Egito não vai penhorar o bem que Deus deu sobre a nossa vida. Deus está dizendo: Canaã está mais próximo do que tu aguarda e o que espera. Uma novidade de Deus por esses dias alcançará a nossa vida, porque a gente reuniu tudo que era nosso e falou: nenhuma unha vai ficar no Egito. Deus nos transporta de volta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.